todos, meu nome é Rosiane de Matos Lima, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática do Polo do Sena Madureira e hoje eu irei apresentar a minha atividade 8 de instrumentação no ensino da álgebra e da aritmética da professora Mara Riquelme da Costa Silva, leitura dos tópicos relacionados às aulas 9 e 10 do fascículo. E nesse vídeo nós vamos explorar um dos temas mais fascinantes do ensino da matemática, o pensamento algébrico e as regularidades. Identificar regularidade significa estudar o comportamento de um conjunto de números ou figuras. E é exatamente assim que o raciocínio algébrico começa a se construir. Vamos entender como isso acontece. O slide 2, o que é regularidade? Momento 1 do vídeo. Vamos começar pela pergunta fundamental: o que é uma regularidade? Regularidade é quando um conjunto de números ou figuras se comporta de forma previsível, ou seja, segue um padrão que pode ser identificado e descrito. E por que isso importa para o ensino? Porque trabalhar com regularidades ajuda a fazer a transição do pensamento aritmético para o álgebra. Em vez de apenas calcular um resultado, o aluno começa a perceber como as coisas se organizam e aprende a generalizar propriedades. Essa é a grande virada, sair de quanto é para por que sempre funciona assim. O slide 3 fala da aritmética à álgebra. Para entender essa transição, vamos comparar os dois tipos de pensamento. O pensamento aritmético foca em calcular resultados específicos, quanto é 3 mais 5, quanto é 12 dividido para 4, são perguntas com respostas pontuais. Já o pensamento algébrico, ele vai além, ele busca generalizar propriedades e identificar padrões. A pergunta deixa de ser qual é o resultado dessa conta e passa a ser qual é a regra que governa todos esses resultados? E o que faz a ponte entre esses dois modos de pensar? A observação de padrões e aí que entra o estudo das regularidades. O próximo slide fala de múltiplos e sequência, o momento 2. Vamos ao primeiro exemplo prático. Pense nos restos que aparecem quando dividimos números por 4. Divida 1 por 4. Resto 1. Divida 2 por 4, resta 2. Divida 3 por 4, resta 3. Divida 4 por 4, resta 0. E o 5? Resto 1 de novo. O 6, resta 2. Percebeu? Os restos se repetem em um círculo previsível de 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Isso é uma regularidade. É o poder dela está aqui. Uma vez que reconhecemos esse padrão, podemos prever o resto de qualquer divisão por 4, sem precisar calcular. Quer saber o resto de 101 dividido por 4? Basta identificar onde o 101 cai nesse círculo. Isso é pensamento algébrico em ação. O slide 5 fala a sequência de Fibonacci. Agora um dos exemplos mais belos da matemática, a sequência de Fibonacci. A regra é simples, cada termo é a soma dos dois anteriores. Começa assim: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e segue indefinitivamente. Mas o que poucos percebem de imediato é que, ao manipular os termos dessa sequência, é possível encontrar algo completamente inesperado. Termos pitagóricos escondidos dentro dela.
como o famoso trio 3, 4, 5, que formam um triângulo retângulo perfeito. Uma sequência construída por somas, revelando geometria. Essa conexão surpreende e é exatamente o tipo de descoberta que o pensamento algébrico nos permite fazer. O slide 6, os termos pitagóricos em Fibonacci. Vamos entender melhor como essa conexão funciona em 3 etapas. Primeiro, partimos da própria sequência do Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, onde cada termo é sempre a soma dos dois anteriores. Segundo, ao operar com esses termos de maneiras específicas, multiplicando, somando, elevando ao quadrado, surgem relações geométricas que não estavam explícitas. A sequência esconde estruturas dentro de si. O terceiro é o resultado dessas operações. São termos pitagóricos como 3, 4, 5, conjunto de 3 números que satisfaz o teorema de Pitágoras, encontrados dentro da própria sequência. Isso não é coincidência, é padrão. É reconhecidos, é o coração do pensamento algébrico. O slide 7 fala da geometria diagonais de polígonos. Vamos agora a um exemplo geométrico. Pense nas diagonais dos polígonos, aquelas linhas que levam vértices não adjacentes dentro de uma figura. Um triângulo tem quantas diagonais? Nenhuma, 0. Um quadrado, 2. Um pentágono, 5. Você consegue ver um padrão surgindo? Os valores são 0, 2, 5. As diferenças entre eles são 2 e 3 e seguem crescendo. A partir dessa observação de casos concretos, é possível chegar a uma fórmula geral, que é calcular o número das diagonais de qualquer polígono com n lados do particular ao geral. Esse é o movimento de pensamentos algébricos. O slide 8 fala da observação à fórmula geral. O slide anterior nos deu os dados. Agora vamos entender o processo que transforma observação em fórmulas. Primeiro passo, observamos casos específicos. Triângulo tem 0 diagonais, quadrado tem 2, pentágono tem 5. Segundo passo, identificamos a regularidade. As diferenças entre os casos crescem de forma previsível. Somando 2, depois 3, depois 4, há uma progressão se formando. Terceiro passo, generalizamos. Com base nessa regularidade, construímos uma expressão algébrica que funciona para qualquer polígono com n lados. Esse processo, observar, identificar e generalizar, é exatamente como o pensamento algébrico se constrói. Não é magia, é método. O slide 9 fala dos 3 caminhos para o pensamento algébrico. Percorremos 3 caminhos diferentes para chegar ao mesmo destino, o pensamento algébrico. O primeiro caminho foi pelos múltiplos e restos, padrões de divisão que se repetem em círculo previsível. O segundo foi por Fibonacci e Pitágoras, uma sequência numérica que esconde termos pitagóricos, mostrando que a álgebra e a geometria se comunicam. O terceiro foi pela geometria das diagonais, contar casos concretos de polígonos para derivar uma fórmula que vale para todos. 3 contextos completamente diferentes, mas o mesmo movimento em todos. Identificar o padrão e generalizar. O slide 10, a conclusão. E chegamos ao ponto central de tudo o que vimos. Identificar regularidades é o primeiro passo para pensar algebricamente. Não é preciso começar pelas equações ou pelos símbolos. O pensamento algébrico nasce da observação atenta do que se repete, do que cresce, do que obedece a uma regra. Regularidades conectam a aritmética à álgebra. Padrões numéricos e geométricos revelam fórmulas gerais.
E ao trilhar esse caminho, o aluno aprende algo mais poderoso do que resolver um problema. Ele aprende a generalizar, a enxergar além do caso particular e compreender a regra que está por trás. Observar, generalizar, prever, esses são os 3 verbos do pensamento algébrico. Obrigado por assistir.